Semana passada foi o dia do compositor e eu abri uma caixinha no Instagram e perguntei lá qual era o seu compositor favorito. Foram muitas respostas, muito obrigada, mas todas as respostas falavam sobre homens estrangeiros e a música brasileira. E a mulherada aí compondo. Fiquei assim, fiquei chocada. Mas infelizmente não fiquei surpresa, porque a gente fala aqui no Pupurri constantemente, a gente tem mania de não valorizar o que é nosso. E olha que tem muita coisa boa por aí. Então, hoje nós vamos falar sobre mulher na música brasileira, na composição da música brasileira. E olha que não é, gente, eu juro que não é só homem que compõe música boa, não. Ai, ai, ai! Oi, eu sou a Sara, esse é o canal Pupurri e hoje nós vamos falar sobre 3 mulheres incríveis na composição da música brasileira. Pois muito bem, quanto mais o Pupurri existe, mais eu vejo a importância de estar aqui e mais eu vejo o quanto é necessário. Foi exatamente assim que surgiu o Pupurri, foi num vídeo assim que surgiu o Pupurri, falando sobre mulheres que foram silenciadas na música. Isso não é de hoje, isso não é uma cultura nossa de agora. Em toda a história, na verdade, se a gente for pegar e ver quantas mulheres eram até melhores que seus irmãos, melhores que seus próprios maridos na música, mas tinham que ficar só nos trabalhos de casa, porque música não era coisa de mulher. Pausa dramática já no primeiro minuto de vídeo. E foram silenciadas, foram esquecidas. Um exemplo que a gente já falou aqui várias vezes, a Clara Schumann, que era uma mulher inteligentíssima, uma pianista maravilhosa, mas teve a sua vida e escolheu abdicar de todo o talento, escolheu abdicar de toda a sua carreira musical por causa do seu marido, o Schumann, um compositor famosíssimo de peças muito bonitas também. Isso não é de hoje, isso é histórico, mas a gente já está numa época que a gente precisa, né? Ó, já foi, o mundo é outro, estamos aí passando numa revolução com essa pandemia, então que tal? Por que não mudar isso também, não é mesmo? Por isso que estamos aqui hoje. No cenário nacional, infelizmente, não é diferente, não só na história, como até hoje. E isso tem sido uma batalha interna nossa aqui no Pupurri, de trazer cada vez mais música brasileira, de trazer mais informação, entendimento e vocabulário musical e repertório, para que a gente possa cada vez mais sentir orgulho da nossa música, que é muito rica, que é muito linda. E no cenário erudito, gente, é bizarro. Vai aí pesquisar para você ver como é complicado. Eu fiz uma pesquisa e eu achei uma tese de mestrado maravilhosa da Neiva Tânia de Mello. Uma dissertação que eu li, parecia que eu estava lendo um livro do Dan Brown, que é um escritor que eu gosto muito. Eu lia fascinada, que estudo, o estudo dela foi exatamente sobre composição, sobre a mulher compositora, e foi destrinchando a história. Eu aconselho muito você a ler, eu vou deixar linkado aqui. Que coisa a gente parar para analisar, é tão profundo. Esse vídeo vai ter 30 minutos, mas não é hoje que ele vai ter, não. Nessa dissertação, ela começa dizendo que a solidificação, a evolução da composição brasileira, ela se dá por 2 meios, basicamente. Através dos festivais, dos simpósios de músicas, de bienais, da música contemporânea, essas coisas, e se dá dentro das universidades, que é fonte de pesquisa, não é mesmo? De criação, de análise, e tudo acontece ali, porque as composições estão sendo ali, os alunos estão aprendendo ali, os professores. Então a universidade ela tem um papel muito importante na solidificação da composição brasileira. Mas apesar disso, se você for olhar a participação da mulher, é muito complicado. Ela começa citando, a Tânia, ela vai citando várias universidades com pouquíssimas professoras de composição. E o caso mais grave que ela cita é da Unicamp, que em 30 anos de curso de composição só teve uma professora mulher. Pausa dramática. Não sou eu que estou dizendo, ela está lá no estudo. Vou deixar aqui do lado para você ver o dado.
Se você, assim como eu, é aluno de universidade, você deve estar, realmente. Já reparou quantas alunas de composição tem nas universidades, quantas professoras de composição a gente vê nas universidades? Não é uma realidade distante do que a gente está vivendo. Estou citando aqui o meio erudito porque é onde nasce realmente, né, de acordo com o estudo, que é onde se solidifica, onde se concentra a maior parte de composição, mas isso é no geral. A Tânia, ela cita ainda, eu fiquei muito chocada, o exemplo ainda da Unicamp, as matrículas de alunos de composição, 88% são homens. Esse estudo que a Tânia fez é tão interessante que dá vontade de ficar falando sobre ele o vídeo inteiro, mas hoje eu quero ser mais prática, hoje eu quero te mostrar e te contar sobre 3 mulheres que moldaram a música brasileira, que foram importantíssimas e que são até hoje muito importantes para a música brasileira, e a gente não pode começar a falar sobre composição sem falar sobre Chiquinha Gonzaga. Nós já citamos aqui várias vezes. O que a gente entende hoje sobre música brasileira veio porque um dia Chiquinha moldou a estética, a forma, a identidade da música brasileira. Uma pianista maravilhosa, uma regente, a primeira regente de música erudita do Brasil, carioca, neta de escravo, lutava muito pela causa da abolição, uma mulher que não levava desaforo para casa, uma mulher que não abaixava a cabeça, que lutava pelos seus direitos, lutava para ter crédito nas suas músicas, compunha diversas peças, não só, ela é muito famosa pelas marchinhas, mas não é só marchinha que Chiquinha compunha. Se a gente for entrar na história de Chiquinha, é fascinante, uma mulher que lutava pelos seus amores, pelo direito de amar que ela quisesse, do jeito que ela quisesse, na idade que ela quisesse. Incrível como Chiquinha é essencial. Para você ter uma ideia, ela foi tão precursora de tudo que na época que ela regia, ela mesma tinha que fazer as peças dela, ela mesma tinha que vender as peças dela, ela mesma tinha que reger as peças dela. E o termo maestrina nem existia, não existia nem feminino para maestro. Olha só a importância dessa mulher, eu fico sem ar. Na minha pesquisa, eu achei várias mulheres, como temos mulheres compositoras maravilhosas nesse país. Mas eu não consegui esquecer a Marisa Rezende. Eu não conhecia, foi durante essa pesquisa que eu a conheci, e o nome dela ficou muito presente na minha mente, eu não podia deixar de falar dela. A Marisa Rezende, uma menina prodígio, o pai dela era músico e ela com 3 anos já tocava de ouvido, gente. Mozart era assim. E aí ela fez graduação em piano, é uma solista incrível e só por aí já é motivo da gente ter muito orgulho e falar dela, mas não fica só aí. A Marisa também, ela fez graduação em piano e regência, fez mestrado nos Estados Unidos, fez doutorado lá também na mesma universidade em Santa Bárbara e depois fez o pós-doutorado dela no Reino Unido. Foi professora das universidades federais de Pernambuco e da minha amada, querida, minha casa, o FRJ. Olha só! As composições dela são vanguardistas, tem muitas ressonâncias, é diversificada, ela escreve para várias formações. Que mulher magnífica! Eu vi uma entrevista ela falando que ter acesso a estudar música lá fora e porque na época dela não tinha tanto recurso, e ter acesso a bibliotecas e a um tipo de formação com mais base, né? Não sei se seria essa a forma correta de dizer, mas de ter acesso a muito mais coisas de pesquisa e tudo mais, fez toda a diferença para ela. Vale muito você conhecer a Marisa. Eu fiquei muito feliz de saber que ela deu aula aqui onde eu estudo. Cara, quantas mulheres assim, eu fico emocionada, porque quantas mulheres assim existem por aí, já existiram e a gente não sabe, e a gente não fala. Aí você vai me dizer assim, ai, mas você só vai falar de música erudita?
Não é esse canal, então, se não for para ser diversificado, não é a gente. Eu quero citar com muito orgulho a Marisa Monte. Não podemos deixar de falar dessa mulher incrível, uma das maiores vozes da música brasileira, uma das minhas cantoras favoritas. A Marisa, eu quero destacar aqui que a Marisa é incrível, lendo muito, pesquisando sobre ela, ver o preparo que ela tem, que muitas vezes a música pop conta muito com acaso e com talento só, né? Ah, eu canto bem, vou investir na minha carreira e vai dar certo, e isso não tem problema nenhum. Mas quando você canta bem e tem um estudo atrás e tem um background atrás, faz toda a diferença. E é nítido na Marisa Monte. A Marisa Monte também começou cedo, estudou piano, bateria, canto na infância, estudou canto lírico na adolescência, estudou na UFRJ também, estudou música aqui, estudou bel canto em Roma, já fazia sucesso antes mesmo do seu primeiro disco, porque tem uma voz indiscutível. A Marisa canta fácil, canta limpo, canta sorrindo, canta simples. Como é maravilhosa essa mulher. E todo esse preparo foi deixando Marisa no ponto. Ela chegou até a recusar propostas de trabalho antes mesmo de se sentir pronta e apta a cantar e a dar cara a tapa mesmo, né? E depois que ela se sentiu pronta, depois que ela apareceu para o mundo, foi só numa crescente. Hoje, quantos Grammys aí a Marisa já não cantou, tem o seu próprio selo, a sua própria gravadora, multi-instrumentista, canta, produz, uma mulher incrível, maravilhosa. E as letras? Já parou para analisar a letra de Marisa Monte? Poesia. A forma como ela canta sobre o amor, a forma como ela vê, e ela vê tudo mais bonito, mais colorido, sabe? Se a gente for usar aí sinestesia, a gente vê as poesias que Marisa canta, é muito colorido, é muito bonito. Que mulher magnífica, e como moldou a MPB como a gente conhece hoje, como é essencial, como a música brasileira é devedora também dessa carioca. E não foi só para puxar sardinha dos cariocas, não. Foi assim, aleatoriamente mesmo. Quero que você seja feliz. Hei de ser feliz também. Tá vendo aí como não é só homem que faz música boa e é importante para o cenário musical? Não é não. A gente precisa se atentar e se policiar até. É natural, vai passando despercebido, e quando a gente vê, acontece o que aconteceu essa semana. Vale a pena sim tentar apurar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais sobre mulheres. Tem muita mulher boa fazendo música incrível na música brasileira, na música internacional. É só ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de pesquisa e boa vontade. Me conta aqui, você tem alguma compositora brasileira favorita? Deixa eu saber aqui embaixo. Se você é músico, se você estuda numa universidade, como que funciona na universidade que você estuda? Qual é mais ou menos aí a porcentagem de estudantes de composição brasileiras? Qual é a porcentagem de professoras? Me conta aqui, eu quero saber, vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Até nossa próxima jornada musical, então. Tchau!